Olá! A história do Paraná foi escrita através de ciclos econômicos, do ouro, do mate, do café, da soja. Um dos primeiros ciclos do nosso estado foi o da madeira, que começou a ser explorada intensivamente no século XVIII. Naquela época, 80% do território paranaense era coberto por vegetação de mata atlântica, uma floresta subtropical. A árvore predominante era o pinheiro araucária. Com a expansão agrícola, as florestas nativas foram se tornando escassas. Mas isso não significou a diminuição da importância do setor florestal do Paraná. Hoje, o nosso estado é um dos maiores produtores de madeira do país. E quem conta essa história é o jornalista Marcos Martins. Com uma receita média de 3,2 bilhões de reais por ano, o plantio de florestas para obtenção de madeira no Paraná conta hoje com uma área plantada de 1.400.000 hectares, principalmente pinos, eucalipto e teca, madeiras de reflorestamento. Segundo a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, o estado produz 30 milhões de metros cúbicos por ano e importa outros 5 milhões de metros cúbicos. 35% do consumo de madeira no Paraná é voltado para a produção de energia, seja em forma de quilowatts ou para secagem de grãos em agroindústrias. Outros destinos são a indústria moveleira e a produção de papel e celulose. Temos grandes indústrias que estão sediadas aqui e que são paranaenses, que produzem papel e celulose, papéis de diversos tipos, papéis que são referência no mercado. São papéis que vão para a escrita, papéis que vão para a embalagem, que vão para nossas caixas e papéis que vão para dentro das nossas casas, né? Que são os papel cartão, que faz todas aquelas caixinhas que tem lá com leite, que tem com suco e papéis utilizados em todas as atividades. As empresas de base florestal ganharam espaço no Paraná durante a expansão da fronteira agrícola. A abertura de novas áreas para a agricultura e a consequente derrubada de árvores fez do estado um expoente na industrialização e exportação de madeira. Hoje nós temos qualidade para exportar para os outros estados aqui e para exportar para outros países, né? A nossa produção florestal ela tem qualidade e segue normas, no caso do Brasil, normas da ABNT. Nas décadas de 50 e 60, espécies exóticas foram introduzidas, como pinos e eucalipto, que possuem crescimento mais rápido. Hoje, elas são responsáveis pelo abastecimento de mais de 95% do mercado estadual. O Brasil é o país que tem maior produção por hectare, por área, de floresta de pinos. Então, como nós estamos aqui no sul, que é basicamente assim, o local de melhor crescimento de pinos, então nós estamos numa situação muito privilegiada. Nós temos o melhor crescimento, a melhor produtividade, a melhor tecnologia para pinos e uma das melhores de eucalipto, já que o Brasil é referência em plantações e processos de pinos. Hoje, o Paraná é o terceiro maior produtor de madeira do Brasil, atrás de São Paulo e Minas Gerais. O segmento é responsável por 7,8% do produto interno bruto do estado e gera renda para mais de 500 mil pessoas. Pode até dobrar a produção. Bastam investimentos e medidas simples do governo e produtores. Na área florestal nós temos uma produção por hectare mais que o dobro do que a gente tinha 30 anos atrás. Isso é fruto da pesquisa, né? Melhoramento genético, os pesquisadores da Embrapa, pesquisadores da universidade e junto com as empresas que construíram um laboratório, colocaram gente para fazer, os seus colaboradores para fazer mestrado, doutorado e foram para o exterior e trouxeram tecnologia e as tecnologias que a Embrapa e que as universidades têm hoje são tecnologias de ponta. É plano de governo do estado do Paraná assim, ter nos próximos 20 anos o dobro de floresta plantada que nós temos hoje. E a gente tem tecnologia para fazer floresta, tanto de pinos e de eucalipto, e nós temos área. E o nosso entrevistado aqui no estúdio, nós continuamos essa conversa com o diretor executivo da APRE, o Carlos Mendes, engenheiro florestal. Carlos, a gente pode dizer que um dos maiores mercados do nosso setor florestal é a construção civil, mas ele pode crescer mais? Pode sim. Realmente um dos grandes mercados é a construção civil e particularmente o Paraná produz
os seus produtos de molding e molduras e tudo aquilo que serve para construir casas. Ele é um grande exportador e, claro, o maior mercado comprador é o mercado dos Estados Unidos, que agora está voltando a construção civil aos níveis anteriores a 2008, né? Mas nós temos um grande desafio, que é crescer no mercado interno na construção civil de casas que usem madeira. Não é casa de madeira, mas casas que usem madeira. Então, as novas tecnologias que estão chegando aí, que é o wood frame e outras tecnologias que usam madeira desde a parte estrutural, né, toda a estrutura da casa, e depois a parte de complementar, que são as paredes internas, pisos, teto, forro. Quer dizer, a utilização da madeira na construção civil no Brasil ainda não é nobre, como é nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. Exatamente. Então, assim, veio essa tecnologia dos Estados Unidos, e particularmente da Europa, para cá, e já existem empresas que já têm os seus certificados junto ao Ministério da Cidade, que são o SINAT da TEC, que são siglas que identificam essas certificações, para que se possam fazer esse tipo de casas que já estão sendo feitas. Nós já temos os modelos de casas construídas aqui e modelos, inclusive, para a construção dentro do programa governamental, do programa Minha Casa Minha Vida. Mas nem só de madeira é feito o setor florestal do Estado. Acompanhe. Outro importante destino da madeira plantada no solo paranaense é a produção de papel. Uma das mais importantes fábricas fica em Guarapuava. A Santa Maria produz 109 mil toneladas de papel por ano. A madeira que vem para cá não é transformada diretamente em papel. É que antes é preciso extrair a celulose, processo que não ocorre por aqui. A fábrica recebe a celulose já pronta, nesses grandes pacotes. São dissolvidos em grandes tanques e passam por várias etapas até o papel sair prontinho. Durante o processo é preciso secar o papel. Isso ocorre com a ajuda da queima da madeira, triturada e transformada em cavaco. Cavaco é esse material que a gente transforma madeira de lenha em biomassa. A transformação ela é realizada devido a nosso sistema de caldeiras, né, onde a gente gera o cavaco para a energia. Não conseguiríamos abastecer a nossa fábrica com a madeira comprida ou a madeira sem beneficiar ainda. Nas caldeiras, o calor gerado também é aproveitado para a geração de energia elétrica. A gente recebe o cavaco para queimá-lo. O objetivo é usar essa energia para gerar vapor. Na energia termoelétrica, ele vai gerar energia elétrica e, após isso, vai ser destinado à fabricação de papel. Além do uso da madeira de forma eficiente e sustentável na fábrica, as características da fonte de energia justificaram a escolha. Se você não tivesse isso, você ia estar utilizando gás natural ou então um BPF, né, um derivado do petróleo, e isso é fonte esgotável, né? Então a gente está bastante sustentável em relação a isso quando você utiliza o cavaco para fazer esse trabalho. A madeira como fonte de energia também é utilizada na Agrária, cooperativa de Guarapuava. As áreas de produção ficam perto da sede, diminuindo custos de transporte e acelerando o processo. Conforme a demanda, caminhões levam as toras até as caldeiras, que queimam a lenha, produzindo o calor necessário para a secagem dos grãos que chegam à cooperativa. A empresa achou importante investir em reflorestamento, né, para ter uma energia renovável e automaticamente com baixo custo, né, porque hoje uma floresta, comparado com derivados de petróleo, gás, ela se torna bem mais barata. O fator econômico foi o detalhe fundamental que pesou na decisão da empresa. Nós recebemos em torno de 850 mil toneladas de produtos, tanto de safra de inverno quanto de verão, do cooperado, e também fazemos a secagem para as indústrias, que é a secagem para padrão industrial. Então nós secamos algo em torno de 1.300.000 toneladas durante o ano.
Carlos Mendes, nós vimos aí a madeira sendo utilizada como matéria-prima para a fabricação de papel e também como combustível. O setor florestal, ele é bem compreendido pela sociedade do ponto de vista ambiental? Nós achamos o seguinte, que a comunidade em geral não tem o conhecimento aprofundado sobre a questão florestal e ambiental, um pouco por culpa do setor florestal por não divulgar seus dados. Veja, o estado do Paraná tem cerca de 1 milhão de hectares de floresta plantada, pode ser um pouco mais, está sendo feito um inventário florestal agora. E para cada 100 hectares de floresta plantada que o setor tem mais 80 hectares de floresta de conservação. Isso dá em torno de 800 mil hectares de floresta de conservação. Se a gente fizer uma comparação... Floresta nativa. Floresta nativa, de conservação, que são cuidados. Quer dizer, é um ativo que o setor florestal... Porque a floresta plantada está ao lado da floresta nativa. Então, quando o setor florestal faz os seus cuidados com prevenção de incêndio e outras pragas, ele cuida do seu patrimônio de uma forma geral. A floresta plantada e a floresta nativa. Então, se a gente fizer uma comparação, o Parque Nacional do Iguaçu tem 190 mil hectares e o setor florestal tem 800 mil hectares de floresta nativa. O Parque Nacional do Iguaçu, que é o nosso maior parque florestal. É o nosso maior parque aqui do Sul. Então, assim, é o maior ativo de conservação do estado do Paraná do agronegócio. Então, eu acho que isso mostra o quanto o setor está preocupado e inserido dentro da questão ambiental. Precisa um pouco mais de divulgação e acho que é isso que a gente está trabalhando aí nos últimos anos e tem tido uma boa recepção da mídia, no levar essa atividade, né, uma atividade que emprega um número fantástico, como a gente já viu aí, de pessoas só no estado do Paraná, entre empregos diretos, indiretos, efeito renda, e, além disso, gera negócios, né? Nós temos aí vários polos, onde nós não temos só a floresta para uma atividade. Na verdade, no estado do Paraná, nós não temos um mononegócio, nós temos a floresta como múltiplos negócios, né? Então, nós temos lá a atividade principal. Normalmente tem uma empresa âncora em um determinado local e essa empresa, todas as empresas do Paraná que produzem toras, mesmo que sejam verticalizadas para a produção de papel, celulose, energia ou chapas, elas vendem toras para as serrarias e laminadoras. E também compram as toras finas, os toretes, para o seu processo industrial. Também compram os resíduos das serrarias para uso em material energético. Então isso cria um negócio regional, que é super importante, que faz com que a atividade florestal ela se estenda, inclusive, aos pequenos produtores, aos fomentados. Ela está inserida dentro da propriedade rural. Hoje, o produtor rural está produzindo grãos, ele está produzindo gado. No próximo bloco, você vai ver como funciona uma grande empresa do setor madeireiro. Marca Paraná volta em 1 minuto. Antigamente eram só imagens. De campos distantes, de mata virgem. Hoje ganha fama pelo trabalho e pela cultura. Que nosso povo se inspire e ame. Pois brilharás 1000 brilhos. Estrela da minha pátria, Paraná. Ilumina o meu caminho e sigamos juntos para o futuro. O Marca Paraná de hoje está tratando sobre o setor florestal do nosso estado. Agora você vai ver como é todo o ciclo de exploração da madeira. O Paraná tem grandes empresas investindo no mercado da madeira, como a Bernec, com sede em Araucária, região metropolitana de Curitiba. As áreas próprias de plantio somam mais de 80 mil hectares de pinos e teca, sustentando a produção de painéis MDP e MDF, entre outros produtos, que abastecem indústrias de móveis no Brasil e no exterior. Imagina que os painéis MDP e MDF são utilizados hoje para
praticamente todo tipo de móvel que é fabricado no Brasil. Então a Bernec manda esses produtos para o norte, para o nordeste, para o sul, praticamente para todo o Brasil, principalmente para fabricante de móveis, indústria moveleira. A empresa investe em genética e mudas próprias, plantando anualmente mais de 3,5 milhões de árvores. Uma das fontes de sementes é essa área, onde árvores selecionadas recebem atenção especial. A produção de sementes é importante porque você garante também um suprimento próprio de sementes para a empresa, você não depende 100% do mercado, né? E deixando uma área assim em pé, você ajuda a conservar o material genético que tem aqui. Então essas árvores melhores que estão aqui estão conservadas, né? Não serão cortadas por um tempo. De lá, as sementes são preparadas para semeadura. As máquinas ajudam os funcionários no processo, que resulta em até 4 milhões de mudas por ano. A gente coloca o adubo, coloca o fungicida biológico, né, que não vai deixar a planta adoecer, né? A gente acaba criando algumas condições propícias para desenvolver, né? Depois da germinação, vai para a área externa, que é o desenvolvimento da planta. O plantio nas áreas da empresa ocorre praticamente todos os dias. A corrente marca o espaço entre as mudas e a partir daí começam os cuidados especiais para garantir que a pequena árvore cresça saudável e daqui mais de 15 anos seja colhida. Os cuidados antes do plantio, a gente faz um combate à formiga cortadeira e após o plantio com roçadas. Paralelo ao plantio, em outra área ocorre a colheita, toda mecanizada. Em poucos segundos, árvores de 19 anos são derrubadas e cortadas em partes menores. Saem daqui em vários caminhões que levam a matéria-prima para a fábrica, começando então o processo industrial. Aqui, em uma das linhas de produção, são fabricados os painéis de MDP. Para esse produto, a madeira precisa ser fragmentada. Camadas mais finas e grossas vão sendo comprimidas, até que a chapa final fica pronta. Depois de resfriada, vai para os estoques, pronta para o transporte final. Quanto mais próxima a madeira está da unidade industrial, menor é a quantidade, o valor do frete que você paga para o transporte. Isso acaba impactando diretamente no custo. Saindo daqui, vão para todo o Brasil praticamente. As sobras são reutilizadas e o cavaco, essa madeira triturada, é fonte de energia nas caldeiras, o que traz economia e aproveitamento sustentável da madeira. Outra aposta da empresa é na parceria com pequenos produtores da região. Com o apoio da Emater, agricultores que têm espaços nas propriedades recebem mudas e orientação para o manejo, além da garantia da compra das árvores na época da colheita. Um desses parceiros é o Silvestre, que produz soja e milho, entre outras culturas. Resolveu investir no setor florestal, aproveitando áreas irregulares da fazenda. São 5 hectares de pinos e outros 5 hectares de eucalipto. A hora que você quiser fazer um dinheiro extra, você tem essa oportunidade, que vamos supor, a agricultura, o trigo tem a hora certa, o feijão tem a hora certa, o milho também tem a hora certa de colher. E apesar dessas aí, do reflorestamento, a hora que faltou o dinheiro da agricultura que você tem na área, você vai vender o eucalipto ou o pinos. Então, se você souber vender hoje como o eucalipto como vara, aí você faz um bom dinheiro. Com o dinheiro obtido nas colheitas, Silvestre já reformou e ampliou a propriedade e faz mais planos. Hoje eu estaria satisfeito, né? Com uma venda que eu fiz do eucalipto, eu construí até uma propriedade. Consegui uma propriedade. Não grande, mas você não precisou tirar outros recursos, né? Foi com a venda do eucalipto. Assim como ele, outros 400 agricultores da região também investem atualmente no plantio de pinos e eucalipto, garantindo uma importante renda extra e formando uma parceria onde as grandes empresas também saem ganhando. Tem uma série de recomendações, digamos assim, mais ou menos um pacote tecnológico, que você deve ser seguido, porque você tenha madeira de boa qualidade no final do ciclo, né? Esse é o objetivo do programa. Bom, Carlos, nós vimos aí que essa é uma parceria que funciona, pequenos agricultores e o setor florestal, e é um bom negócio para todos. É um bom negócio. Essa parceria já iniciou na década de 80 e ela tem uma grande vantagem. As empresas têm a tecnologia, além de mudas, tem tecnologia.
E essa transferência de tecnologia é feita aos produtores, inclusive aos técnicos da Emater, em diversos cursos de treinamento. E os produtores florestais, eles podem, os produtores proprietários rurais, eles se tornaram produtores florestais e eles podem aí comercializar sua madeira para diversos setores, papel, celulose, chapas e de energia. Aliás, a energia é um grande consumo que nós temos no estado do Paraná. Cerca de 35% do consumo de madeira do estado do Paraná é para energia, tanto para secagem de grãos quanto para as caldeiras das unidades industriais e para uso urbano. E aí no uso urbano estão as nossas pizzarias, as padarias, churrascaria e a indústria alimentícia que tem um consumo muito grande desse material que é um material renovável, né? A gente vai produzindo floresta e produzindo matéria-prima para consumo energético. Muito bem, no próximo bloco a importância das pesquisas para a expansão florestal. O Marca Paraná volta em instantes. Os bons números do setor madeireiro podem ser creditados em grande parte a uma sigla, Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. O sucesso do setor madeireiro paranaense depende diretamente do trabalho desenvolvido nos laboratórios da Embrapa Florestas, em Colombo. Desde o melhoramento genético, passando pela clonagem, até o combate às pragas são pesquisados aqui. Nesses vidrinhos estão testes de reprodução para clonagem e multiplicação de novas espécies. Por serem experimentos, a gente tem que ter um mínimo de repetições em cada tratamento para poder selecionar daqueles meios ali em qual deles ele vai multiplicar melhor, ou seja, em qual deles que de uma brotação vão sair mais brotações. O trabalho é tão importante que foi decisivo para que variedades hoje comuns e bastante produtivas pudessem existir. Esse trabalho é um trabalho de aplicação prática bem grande porque é justamente a clonagem do material, é onde vai acontecer a clonagem, né? Então tem muitos materiais, principalmente os florestais, que tem uma taxa de multiplicação ou um protocolo de multiplicação por via propagativa muito difícil. Então eles são difíceis por estaquia, são difíceis por enxertia. E essa então é mais uma maneira da gente tentar clonar esse material de forma comercial. Um dos grandes vilões da produção paranaense foi a vespa, que surgiu nas plantações do estado em 1989, trazendo enormes prejuízos em um setor cujo planejamento é feito a longo prazo. Quando a fêmea coloca os ovos na árvore, ela introduz também uma mucossecreção e um fungo, e esse fungo e o muco são tóxicos à planta. O fungo vai servir de alimento para as larvas, que vai se desenvolver como broca dentro da madeira, construindo galerias, né, no interior. E após um ciclo de 1 ano, então o inseto ele sai emerge da árvore e vai fazer postura em novas árvores. O dano principal é porque ela mata as árvores atacadas, né, e rapidamente. As formigas cortadeiras, que atacam as pequenas mudas das árvores, também são alvo de pesquisas. Em uma sala, ninhos são reproduzidos para avaliar o comportamento dos insetos. São acompanhadas também lá fora, no habitat natural. A gente tem esses ninhos basicamente para fazer estudos de alternativas de controle, que é o que está sendo pesquisado atualmente para ver se há alguma coisa diferente de produtos químicos para controlar a formiga. Outro trabalho importante é a orientação aos produtores sobre o manejo correto nas plantações.
As informações são fundamentais para que as árvores cresçam sadias e tenham um excelente valor comercial na hora de serem colhidas. Esse manejo a gente realiza em função do produto final que se quer obter, né? Esse manejo é composto principalmente por desbastes. O que seriam desbastes? Seriam colheitas parciais feitas ao longo do ciclo da cultura. Quer dizer, em vez de eu fazer um corte final único, né, numa determinada idade, por exemplo, 15 anos cortar tudo, eu vou cortando com 7, com 12, corto com 15, prolongo o ciclo até 19. Então, cada vez que eu corto, o produtor tem renda, eu já vendo aquilo que está sendo cortado e vou deixando espaço, né, para as árvores crescerem. Quando elas têm mais espaço, esse crescimento é maior em diâmetro. E, principalmente, diâmetro é o que mais afeta o preço de toras, né, para serraria. Em 50 anos, a produção paranaense cresceu 400%, graças ao investimento na qualidade das mudas e no combate a problemas que interferem diretamente no estresse das árvores. A gente vem participando, né, desse processo de desenvolvimento de material genético, melhorando características da madeira, adaptação, tolerância a estresses bióticos, né, especialmente relacionados a estresses de temperatura e falta d'água. E estresses bióticos, no caso, são tolerância a pragas e doenças. Quem lida diariamente com o mercado da madeira também reconhece a importância do trabalho desenvolvido pelos pesquisadores da Embrapa. As formigas cortadeiras, a Embrapa tem um trabalho que a gente já diminuiu muito o uso de isca formicida em função desse trabalho da Embrapa. A Vespa da Madeira também já tem um trabalho grande da Embrapa de muitos anos, que já diminuiu a incidência da Vespa da Madeira no Paraná. É muito importante ter uma parceria com empresas de pesquisa assim, para se manter atualizado. Engenheiro florestal Carlos Mendes, qual é o padrão da pesquisa no setor florestal no Brasil? Nós estamos no mesmo nível de países como o Canadá, os países escandinavos, os Estados Unidos? Nós temos um nível de pesquisa que é referência mundial. Nós somos o país que tem os melhores resultados de produção florestal, e claro, isso vem da pesquisa, em eucalipto, e nós estamos aí com pinos também, principalmente os 3 estados do sul. Nós somos referência, e isso se deve realmente exatamente às associações que as empresas fizeram junto com as universidades e com a Embrapa, né? A Embrapa é um centro de referência em pesquisa florestal, e nós temos a sorte que a Embrapa Floresta fica aqui em Colombo, assim como as universidades. Então, a pesquisa, ela proporcionou aumento de produtividade, com ganho genético, com materiais genéticos, produção de sementes melhoradas e clones, depois no controle de pragas, e agora, mais recentemente, as pesquisas estão indo para a qualidade da madeira. Então, nós temos assim agora um grande evento, que é no final, agora, dia 2, 3 e 4 de dezembro, que é com a Universidade Federal do Paraná, patrocinado pela FIEP, e com apoio intensivo da Embrapa, que chama Expo Madeira e Construção. Vai ser um simpósio com os melhores especialistas em construção de casas com madeira, casas e edifícios, e uma feira que vai acontecer no campus da indústria ali no CIETEP. O setor florestal é um setor, uma cultura curiosa, porque ele é planejado a longo prazo, quer dizer, ele leva 15 anos, não é mais um setor que tem um foco extrativista, ele é realmente um setor produtivo. Como é que se planeja a longo prazo, 15 anos, para você fazer uma colheita? O setor ele faz vários planejamentos, né? Então tem o planejamento anual, que a gente chama de curto prazo, quer dizer, não é tão curto, porque é um ano, né? Depois o planejamento de médio prazo, normalmente de 5 a 7 anos, e de longo prazo, que vai de 15 a 20 anos. É absolutamente necessário fazer isso, porque as culturas têm esse prazo. E aí nós temos a alta tecnologia na área de planejamento e estratégias de ferramentas estratégicas de planejamento, que muitas delas vieram de agricultura e foram adaptadas e desenvolvidas para essa atividade florestal. Então, é uma atividade constante e muito uso de prognose de produção, quer dizer, a Embrapa e as universidades têm processos de prognose de produção, quer dizer,
programar, prever quanto que cada floresta vai produzir por hectare, é claro, baseado em dados de produção. Quer dizer, os dados do dia a dia são lançados em programas que vão nos dar a produção futura, a prognose futura de produção. Quem são hoje os grandes competidores do mercado florestal brasileiro e como é que quais são as armas que a gente utiliza para competir com eles? Bom, competidores em madeira sólida para a construção de casas e edifícios são os países do Chile, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul em quarto lugar. Os competidores em papel são particularmente os países da norte da Europa, os escandinavos, e agora, claro, a China também tem produzido papel também nesse setor. E na produção de celulose, nós somos a referência de celulose, particularmente celulose de eucalipto. Nós somos o grande exportador de celulose do mundo. Na verdade, celulose de eucalipto, a primeira celulose de eucalipto que foi produzida no mundo foi no Brasil. E continuará sendo assim por um bom tempo? Assim, é claro que celulose é uma commodity, então ela sofre muita pressão mundial, mas a gente está vendo aqui no Paraná grandes anúncios de grandes unidades, novas unidades na produção de celulose. Muito bem, o Marca Paraná de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença aqui nos estúdios da Paraná do diretor executivo da Associação Paranense das Empresas de Base Florestal, o engenheiro florestal Carlos Mendes. Críticas, comentários, sugestões, acesse a nossa página do Facebook. O endereço aparece aí no seu vídeo. Obrigado pela companhia, pela audiência e até a próxima edição do Marca Paraná.